Eu vou ensinar para você como você pode fazer o acabamento do punho e da barra se você não encontrar aquela malha ribana. Eu vou usar um elástico para fazer esse acabamento e vamos começar pelo punho. Eu escolhi um elástico de 2 centímetros que eu cortei de um elástico maior, porque com a pandemia tá difícil encontrar material. Então veja aqui, eu escolhi 2 centímetros pro meu, mas você pode colocar o tamanho que você quiser. Lembrando que esse casaco aqui é infantil, então o elástico é um pouquinho menor. Além disso, a manga já tá compridinha na garota, então eu tenho um espaço para dobrar para dentro. Mas se a manga do seu casaco não tiver espaço suficiente para dobrar, se ela for ficar curta em você, eu sugiro que você faça o mesmo acabamento que eu vou fazer na barra do casaco. Vamos lá, eu dobrei aqui 2,5 centímetros, tá? Na verdade eu vou dobrar com 3 para ficar melhor. Visto que o meu elástico tem 2 centímetros, então 1 centímetro vai ser para costura. E aí eu vou dar a volta na minha manga todinha, dobrando sempre 3 centímetros e colocando um alfinete. Depois eu vou passar uma costura, colocando o cantinho do meu tecido naquela linha de 2 centímetros da minha máquina. Significa que da agulha até essa linha eu tenho 2 centímetros. Então a minha manga vai ficar com a costura retinha. Lembre-se que você precisa deixar um espaço antes de terminar a costura para que a gente possa passar o elástico aqui dentro. A barra da minha manga tem 12 centímetros dobrada, ou seja, 24 centímetros no total, então eu vou colocar o meu elástico com 20 centímetros. Um pouco menor para ela ficar fofinha. Depois eu vou colocar 2 coraçõezinhos na ponta para eu saber se o elástico vai retorcer enquanto eu estiver passando ele lá dentro. Deixa eu ajeitar. E aí você vai colocar o elástico todinho até dar a volta aí na sua manga. Quando o elástico sair do outro lado, você vai juntar as duas pontas. Veja que os 2 coraçõezinhos estão para a mesma direção. Então eu sei que o meu elástico não torceu. Agora eu vou passar uma costura, pode ser zigue-zague, pode ser reta, você decide. Vou colocar o elástico para dentro novamente. E aí eu vou passar uma costura fechando aquele espaço que a gente tinha deixado aberto para passar o elástico. Vamos fazer a barra? A primeira coisa que você vai fazer é medir a largura da sua barra, tá? E eu quero fazer a minha barrinha um pouco menor, para ela ficar franzidinha. Ou seja, a barra do meu casaco tem 50, eu vou colocar o meu molde apenas com 44 de largura. E de altura, eu vou precisar medir o meu elástico, que no caso tem 4 centímetros, ou seja, eu preciso de pelo menos 8 centímetros para dar a volta no meu elástico. Tá vendo? E eu preciso de mais 2 centímetros de costura para costurar ele no casaco. Então, em vez de 8, eu vou colocar 10 centímetros. Então, aqui de altura no meu molde, eu vou marcar 10 centímetros. Vou ligar e já posso cortar. Agora eu vou cortar o meu tecido. Veja que o meu tecido está dobrado, mas se o seu não tiver tamanho suficiente para essa dobra, você pode cortar 2 pedaços separados e juntar as laterais, tá? É só colocar mais 2 centímetros de costura e tá tudo certo. Vou dobrar as 2 pontas dele e eu vou fazer a marcação que eu vou costurar. Então a primeira coisa é marcar o meio, né? Eu fiz ele com 10 centímetros, então eu vou marcar 5 centímetros. Vou fazer um tracinho ali no comecinho de mais ou menos 1 centímetro, tá vendo? Vou deixar um espaço e vou começar um pouquinho antes do meio, fazendo uma linha reta até o final. Então esse espacinho ali no meio eu não vou costurar, vou costurar só esses 2 traços pretos. Então eu vou colocar lá na máquina, costurei ali o primeiro, costurei o segundo e veja que tem um espacinho ali. Agora a gente vai pegar essa partezinha aqui, olha, que nós deixamos aberta e vamos dobrar ela para baixo. Vai ajeitando os centímetros de costura que ficam para dentro para ele ficar certinho e coloca um alfinete. E a gente vai fazer isso no quase todinho, dobrando e colocando alfinete, dobrando e colocando alfinete. E a gente vai fazer isso na barra todinha, até dar a volta na barra toda. Agora vamos colocar a barra na nossa blusa. Veja que o lado do espacinho que a gente deixou aberto vai ficar para cima, tá? E o lado da barra que está aberto vai ficar para baixo. Depois você coloca a costura em uma das laterais, tanto faz qual das laterais, e coloca o casaco dentro dessa barra. Assim. Agora eu vou alfinetar uma das laterais lá no canto com a linha certinha do casaco.
E agora eu vou distribuir a sobra entre essa minha barrinha, porque eu queria que ela ficasse com algumas preguinhas, mas sem depender do elástico. Eu vou deixar o elástico menos franzido possível, que eu quero que ele fique retinho. Mas é uma questão de preferência. Prontinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, distribuindo e alfinetando. Depois eu vou passar a costura na máquina. Para me ajudar, eu vou colocar o elástico aqui no canto. Você não é obrigado a costurar assim, tá? Mas é só para você ter uma ideia de uma dica. Você coloca o elástico no cantinho da barra e a sua costura vai ter que passar o mais pertinho possível da direção do elástico. Veja que eu mudei a agulha de lugar, coloquei ela pro lado, olha, para ficar mais perto ainda. O cantinho do meu elástico tá no cantinho da barra e aí eu vou passando a costura. Eu não tô passando a costura em cima do elástico, tá? Eu tô passando o mais perto possível. Assim, a minha barrinha vai ficar com um tamanho legal para receber o elástico depois, sem ficar com sobras muito grandes. Além disso, é importante que você se lembre que estamos colocando a barra com o casaco franzido, ou seja, ele tem umas preguinhas em alguns lugares. Então, conforme você for costurando, você pode estar ajeitando as preguinhas, tá? Você também pode fazer a barra do mesmo tamanho do casaco e fazer com que o elástico faça as preguinhas na barra. Mas isso foi uma questão de opinião, tá? Eu quis fazer a minha barrinha um pouco menor que o elástico, mas você pode fazer do mesmo tamanho, não tem problema. Depois que você terminar essa costura, você vai dar a volta com o alfinete, colocando o elástico dentro da sua barra. Depois vai costurar as duas pontas, assim como a gente fez no punho da manga. Depois vai colocar o elástico para dentro. E aí, antes de ficar esticando, eu vou passar uma costurinha aqui só para o elástico não ficar retorcendo. Eu vou passar essa costura com o lado certo do casaco virado para cima. E pronto, veja como ficou a minha barrinha. Se você quiser colocar cordinha no seu casaco, é só você fazer um pequeno furinho, tá? Pode ser na parte de cima ou de baixo, mas contanto que você pegue só uma das faces, olha, tá vendo? Você abre a bainha assim, se quiser o furo em cima, você dá um piquezinho aqui em cima, dos dois lados e passa a cordinha. Depois disso, nosso casaco já tá todo pronto, tá vendo? A barrinha ficou com um franzidinho, olha, tanto na manga quanto na barra do casaco. E se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Até mais!